Continuando a lista de paradigmas notáveis, verbos cuja flexão suscita dúvida, nós vamos falar de dois outros grupos. No primeiro grupo, os verbos terminados em EAR. No segundo grupo, os verbos terminados em IAR. Entre outros, os verbos terminados em EAR são passear, pentear, cear, grampear, frear, são verbos terminados em EAR. Os verbos terminados em IAR, entre outros, são variar, comerciar, negociar, adiar, vadiar. Os verbos terminados em EAR apresentam uma letra I eufônica nas formas risotônicas. Que são formas risotônicas? Quais são as formas risotônicas? As três pessoas do singular e a terceira pessoa do plural, dos tempos presente do indicativo e presente do subjuntivo. Observe, por exemplo, que o verbo frear não tem essa letra I, não é frear, é frear, sem a letra I. Porém, essa letra I eufônica, uma letra I que ajuda na pronúncia, ocorre nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural, tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. Então, nós conjugamos eu freio, tu freias, ele freia, com essa letra I eufônica. Nós freamos, desaparece o I eufônico, vós freais, sem o I eufônico, e eles freiam, com a letra I eufônica. Então, nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, ocorre essa letra I eufônica. Isso se aplica a todos os verbos terminados em EAR. Por exemplo, o verbo grampear. Veja que grampear não tem essa letra I, mas durante a conjugação aparece esse I eufônico. Eu grampeio, tu grampeias, ele grampeia. Grampeamos, grampeais, grampeiam. A mesma coisa no presente do subjuntivo. O verbo frear, por exemplo, fica que eu freie, que tu freias, ele freie, que nós freemos, que vós freeis, que eles freiem. Então, nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, aparece essa letra I eufônica. Passear, por exemplo, que eu passeie, que tu passeies, que ele passeie, que nós passeemos, que vós passeeis, que eles passeiem. Portanto, os verbos deste primeiro grupo são conjugados com a letra I eufônica nas formas risotônicas. As três pessoas do singular e a terceira pessoa do plural dos tempos presente do indicativo e presente do subjuntivo. No pretérito perfeito, que é outro tempo primitivo, a flexão é normal. O verbo frear, eu freei, tu freaste, ele freou. Freamos, freastes, frearam, não há essa letra I eufônica. Apenas nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural. Isso é válido para todos os verbos terminados em EAR. Passear, clarear, frear, grampear, cear. Em contrapartida, os verbos terminados em IAR são conjugados de forma regular, não apresenta alteração nenhuma. Então, vadiar, por exemplo, eu vadio, tu vadias, ele vadia, nós vadiamos, vós vadiais, eles vadiam. O presente subjuntivo, que eu vadie, que tu vadies, que ele vadie, que nós vadiemos, que vós vadieis, que eles vadiem. O pretérito perfeito, vadiei, vadiaste, vadiou, vadiamos, vadiastes, vadiaram. Isso se aplica aos verbos comerciar, variar, negociar, adiar. São verbos que são conjugados de maneira regular, não apresentam irregularidade nenhuma. Então, observe o seguinte, os verbos terminados em EAR são conjugados com a letra I eufônica, ou seja, de maneira irregular nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural, tanto do presente do indicativo quanto do presente subjuntivo. Em contrapartida, os verbos terminados em IAR são conjugados regularmente. Não se esqueça disso. É importante observar que há 5 verbos terminados em IAR que se conjugam como se terminassem em EAR. São eles mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar.
cujas iniciais formam a palavra mnemônica Mário. Então, mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar, formando Mário, né, na vertical aqui, com as iniciais, formando a palavra mnemônica Mário, são verbos terminados em iar, mas se conjugam como se terminassem em ear, se conjugam pelo paradigma dos verbos terminados em ear. Por exemplo, o verbo odiar. Eu odeio, tu odeias, ele odeia. Odiamos, odiais, odeiam. Ou seja, nas três pessoas do singular e na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo e do presente do subjuntivo, os verbos terminados em iar, estes 5 verbos, se conjugam como se terminassem em ear. Então, você conjuga no presente do subjuntivo, que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis, que eles odeiem. Na primeira e na segunda pessoas do plural, esses verbos continuam sendo regulares. A irregularidade se manifesta apenas nas formas risotônicas, que são as 3 pessoas do singular e a terceira pessoa do plural, tanto do presente do indicativo quanto do presente do subjuntivo. No pretérito perfeito, são conjugados regularmente. Odiei, odiaste, odiou, odiamos, odiastes, odiaram. Não se esqueçam de que isso é válido para os verbos mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Você conjuga o verbo ansiar. Eu anseio, tu anseias, ele anseia. Ansiamos, ansiais, anseiam. Que eu anseie, tu anseias, ele anseie. Ansiemos, ansieis, anseiem. A mesma coisa incendiar. Incendeio, incendeias, incendeia. Incendiamos, incendiais, incendeiam. E assim por diante. Então não se esqueça disso. Os verbos terminados em iar são regulares, à exceção desses 5 verbos que terminam em iar, mas se conjugam de maneira irregular pelo paradigma dos verbos terminados em ear. Se conjugam como se terminassem em ear. Quais são esses verbos? Mediar, ansiar, remediar, incendiar e odiar. Cuidado com isso.